Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu separei para as minhas férias. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. E esse é um vídeo que está sendo gravado à 00h20 do dia 29. Agora às 4 horas da manhã eu tenho um voo marcado das minhas férias. E estou aqui fazendo esse vídeo porque tenho que deixar alguns vídeos já gravados para o canal. Então se eu estiver meio pirado aí, se estiver falando coisa com coisa, vocês relevem. Pois bem, a ideia desse vídeo é só comunicar para vocês os livros que eu separei para ler durante as minhas férias. Eu vou ter aí 15 dias de férias e vou ficar um bom tempo lá em Florianópolis, depois vou a Caldas Novas. E aí nesse tempo eu vou aproveitar para ler muito. Tentar colocar algumas leituras em dias, esse tipo de coisa. E aí vou mostrar para vocês os livros que eu separei para esses dias. Pois bem, eu estou aqui com o meu tablet, e no meu tablet tem o Kindle. Eu também tenho o Kindle, mas eu estou lendo um pouquinho mais pelo tablet, porque ele me dá uma opção de marcar com cores diferentes. E aí eu marcando com cores diferentes aqui lá no Kindle, eu consigo fazer ali o meu planejamento. Eu sempre marco com cores diferentes, tipo citação, indicação de livro, e aí pelo Kindle aqui do tablet ele me dá essa opção. Basicamente eu estou levando o tablet, o Kindle também, para ler e para continuar a ler o Simplesmente Crente, do Michael Horton. É um livro sensacional, você precisa ler esse livro. Eu li os 3 ou os 4 primeiros capítulos, mas esse é um livro que eu quero terminar nessas férias, porque realmente hoje eu peguei e não consegui desgrudar dele. Peguei apenas porque estava ali fazendo uma consulta e aí realmente não consegui desgrudar do livro. Leia Simplesmente Crente. Então para isso, e aqui dentro tem uma biblioteca, né? Eu tenho pelo menos aí uns, 20 livros no Kindle, então dá para escolher caso eu queira ler outra coisa. Por isso que o Kindle, e no caso aqui o tablet, sempre me acompanha. Muito bem, para minha vergonha, estamos aqui ainda com o livro Deus é o Evangelho. Vai me acompanhar nessa viagem e eu vou acabar esse livro. Por que eu ainda não acabei? Olha só a quantidade de marcações que tem aqui e eu estou apenas no capítulo, vou começar o capítulo 5. Acontece que toda vez que eu começo a ler esse livro e começo a ler o capítulo seguinte, eu volto nos capítulos anteriores para relembrar alguma coisa. Esse é um livro que eu quero ter muito na minha mente, porque é um livro que realmente transformou a forma que eu vejo o Evangelho. E não são muitos livros que fazem isso. Tem livros que nos ensinam, livros que nos fazem aprofundar em algum assunto, mas livros que fazem você realmente dar uma volta, você girar totalmente a sua cabeça em 180 graus e verdadeiramente saber que aquilo que você acreditava ser o Evangelho não o é. São pouquíssimos livros. São pouquíssimos livros que realmente vão mudar totalmente a sua cabeça. E esse é um livro que fez isso comigo. Por isso que eu estou até com pena de ler ele, porque eu não quero que acabe também. Mas agora nessas férias eu vou continuar lendo. Não vou ler da forma que eu li esses 4 primeiros capítulos. Eu quero acabar ele logo e aí finalizar ele para que eu possa retornar nele e aí sim fazer uma leitura um pouco mais profunda. Porque senão eu não vou acabar nunca se eu ficar sempre voltando. Então me comprometi nessas férias a terminar esse livro numa leitura mais superficial agora. E aí depois eu retorno nele e volto a me aprofundar, porque realmente é um livro, um dos poucos livros, eu posso dizer que talvez 1 ou 2 livros fez o que esse livro fez comigo. Então merece sim uma leitura e uma releitura bem aprofundada. Muito bem pessoal, agora nós temos 3 livros aqui que são as metas do mês de fevereiro. Essas são as metas que eu disse lá no meu vídeo de metas para 2020. E no mês de fevereiro então nós temos aqui um livro não cristão, e o meu escolhido foi O Médico e o Monstro, da Penguin Companhia, Robert Louis Stevenson. E também o livro cristão de fevereiro, o escolhido foi Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Esse é um livraço, né? Um clássico, um calhamaço aqui. Já estou até com medo de não dar conta de cumprir a meta. Além disso, nós temos o livro da leitura compartilhada do mês de fevereiro, que vai ser Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, da editora Monergismo. Esse é bem fininho, acho que esse vai ser tranquilo de se ler. Quero ver se eu consigo ler ele inteiro também
nas férias aí e começar, né, pelo menos os outros dois. Eu acho que eu consigo ler esses dois aqui tranquilamente nessas férias e talvez começar o da Nancy Pearcey. Vamos ver se eu consigo isso. Pois bem, além disso, eu tenho estudado um pouquinho esse outro livro aqui e quero continuar o meu estudo. Esse aqui é sem compromisso, não tenho compromisso de finalizá-lo no mês de fevereiro, mas é um livro que também tem me falado bastante e você já sabe, é Timothy Keller com a sua esposa. Então, Timothy Keller com a Kate Keller, o significado do casamento. Eu já aproveitei um pouco desse livro para falar sobre casamento algumas vezes, e então realmente é um livro que é diferenciado, é Timothy Keller, você já sabe como eu gosto de livros dele. E aí, nós temos dois calhamaços aqui para finalizar. Eu deveria já ter finalizado esse livro. Eu quero finalizar ele no mês de janeiro, mas não sei se vou dar conta. Eu estou na página 375 e ele vai até a página 560. Então tem 200 páginas aí, basicamente, para se ler. E eu preciso ler ela em 2 dias. Talvez eu consiga ler ela amanhã, depois... são 3, né? Mês de janeiro é 31, então ganhei mais um dia aí para ler 200 páginas desse livro. É um livraço, né? Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, da Martin Claret. Eu sei que a melhor edição, a melhor tradução é da editora 34, mas eu gostei bastante dessa tradução aqui, porque eu não sou um expert em tradução, e essa tradução foi bem fluida, eu gostei da forma como ela está aqui. Até comparei com a editora 34, mas gostei dela sim. A editora 34 parece ser melhor mesmo, mas gostei dessa daqui. E aí, tem esse livro aqui, que eu tinha me comprometido a ler ele inteiro nas minhas férias, mas com esse tanto de livros já escolhidos, eu não vou dar conta, eu tenho certeza que não vou dar conta, mas quero pelo menos começar, e esse vai ser um livro então que vai me acompanhar durante alguns meses. Foi a sugestão de uma colega minha, ler dessa forma, ao invés de pegar ele e ler todo de uma vez, vai lendo ele aos pouquinhos, quem sabe em 2 ou 3 meses, e aí eu termino de ler esse livro. E aqui é Cultura Geral, tudo o que se deve saber, do Diretriz alguma coisa aqui, da Martins Fontes. Esse é um livro realmente que faz jus ao seu título. Ele vai te dar um apanhado geral sobre cultura. E ele vai começar lá atrás, quer ver, ó, no índice dele aqui fala, ele começa com a história da Europa, a literatura europeia, a história da arte, a história da música, os grandes filósofos, ideologias, teorias e visões de mundo científicas, história do debate sobre os sexos. Depois, na segunda parte, nós temos sobre poder. Ele vai falar a casa da linguagem, o mundo do livro e da escrita, geografia política para a mulher e o homem cosmopolitas, inteligência, talento e criatividade. E assim tem uma série de assuntos. E depois ainda nós temos aqui um sumário detalhado, e aí ele detalha bem sobre o que ele vai dizer. Eu não sei se está dando para ver aí, está dando reflexo, mas ele fala aqui, ó, história da Europa, a cultura dos 2 povos. Aí ele começa os gregos, o Olimpo, os heróis da literatura, fala um pouco sobre Ilíada e Odisseia, fala sobre a Bíblia. Depois vai para a Antiguidade Clássica, passa por história de Roma, história da Grécia, o cristianismo, depois Idade Média. E aí ele começa com 400 anos de confusão, ou a bacia do Mediterrâneo é dividida, a fundação da Europa, depois a Idade Moderna, o Renascimento, a reforma e o ressurgimento dos Estados europeus, o Estado e religião, as guerras religiosas. Quer dizer, realmente é um livro que vai trazer você para a cultura, vai te dar um panorama geral e você vai saber muito a respeito de tudo aquilo que aconteceu culturalmente na história do mundo. É um livro que eu estou bastante curioso para começar a ler. Muito bem, pessoal. Esse é um vídeo que eu estou gravando antes de viajar. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter viajado. E aí eu vou atualizando vocês. Nessas férias eu quero ver se eu consigo postar para vocês alguns vlogs de leitura. À medida que eu for lendo aqui, eu vou passando para vocês. Só que como eu vou estar em outro lugar, não vou estar com equipamento, eu devo gravar videozinhos no celular e postar do jeito que estiver lá, sem edição, sem nada, ok? Então, fiquem aí aguardando que eu quero postar tanto aqui como lá no Instagram. Siga a gente lá no Instagram, porque lá é até mais fácil de postar do que aqui. Talvez eu poste alguns vídeos lá no IGTV. Mas devo postar alguma coisa aqui também, para não deixar o canal sem vídeo. Apesar de já ter alguns vídeos gravados aí, que
que vai sair regularmente nos dias atuais, terça, sexta e domingo. Pois bem, pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.